O cérebro e as ligações nervosas. Todos nós sabemos, por experiência própria, que o sono e os sonhos são essenciais para o nosso bem-estar. Durante o sono, o cérebro nunca fica de todo inativo e a pessoa mantém um certo contato com o meio ambiente. Em todo o mundo, há pesquisadores que passam a noite acordados, vendo os outros dormirem. Primeiro, instalam eletrodos no corpo do paciente. Ligados a um conjunto de instrumentos sofisticados, eles permitem registrar o ritmo cardíaco, a tensão muscular e as ondas elétricas do cérebro. Quem dorme apresenta, em geral, um perfil regular de sono, composto de ciclos de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo compreende 2 tipos de sono, o lento e o paradoxal. O sono lento compõe-se de 4 fases distintas. No início do sono, as ondas que representam a atividade elétrica do cérebro ficam mais lentas. A pessoa entra então na segunda fase do sono lento. Suas funções corporais tornam-se menos ativas. Na terceira e na quarta fases, o sono se torna cada vez mais profundo. É o sono reparador. Subitamente, o eletroencefalograma registra uma atividade mais rápida, como se o paciente estivesse acordado. Tem início, então, o sono paradoxal. É nessa fase, caracterizada por movimentos oculares rápidos, que ocorrem a maior parte dos sonhos. O sono e os sonhos são cada vez mais conhecidos, mas ainda não se sabe o motivo pelo qual dormimos. Todos os pesquisadores atribuem ao sono uma função regeneradora. Muitos creem que o sono lento permite ao corpo refazer as reservas de substâncias que foram utilizadas durante o dia e também reparar as células lesionadas. Os hormônios que estimulam o crescimento seriam produzidos durante as últimas fases do sono lento. Por isso, é fundamental que os jovens durmam bem. Acredita-se também que o sono, principalmente o paradoxal, consolida a memória, devido a seu papel de distribuidor e classificador de dados. O sono organiza as lembranças. Parece também que os sonhos têm a função de dar sentido a certos acontecimentos do dia, de achar soluções para problemas e exorcizar os fantasmas e as obsessões. A necessidade de sono varia de pessoa para pessoa. Tanto faz que você precise de 5 horas de sono por noite ou de 10, essa necessidade deve ser respeitada. Se você não dormir o necessário nos dias úteis, é conveniente e até necessário dormir mais um pouco no fim de semana. A privação total de sono é humanamente impossível. O corpo termina inevitavelmente por cair em estado de sono. Il faut quand même avaler cette fois-ci, c'est pas facile. Linguagem é a capacidade de comunicar ideias por meio de sinais vocais e gráficos, além de gestos. A faculdade de expressar pensamentos pela palavra é um dos atributos fundamentais do ser humano. Até no bebê de colo se nota o intenso desejo de se comunicar com o ambiente. Para isso, a linguagem é indispensável. O pensamento consciente, a memória e a linguagem estão indissoluvelmente ligados. Um deles não existe sem os outros. Nossas lembranças e pensamentos tomam a forma de palavras e de outros símbolos. A linguagem falada é particularmente complexa. Para expressar um pensamento, devemos escolher as palavras que correspondem à nossa intenção, organizá-las de acordo com as regras da sintaxe e acionar os músculos da articulação.
A fala começa com a emissão de sons em bruto, que se transformam em consoantes e vogais arranjadas em palavras. Os sons são emitidos pela laringe. Quando se expulsa o ar contido nos pulmões, o ar faz vibrar um par de cordas vocais elásticas. Na boca, os dentes, o palato, a língua e os músculos faciais dão ao som sua forma final. A laringe faz parte das vias respiratórias superiores. É uma verdadeira caixa de ressonância vocal, constituída de cartilagens, entre as quais o pomo de Adão. As cordas vocais estão presas às cartilagens da laringe. Quando se fala ou se canta, o ar faz vibrar essas dobras de tecido, produzindo ondas sonoras. A tensão das cordas vocais determina a frequência das vibrações, ou seja, a altura dos sons. Cordas vocais esticadas produzem sons agudos, enquanto que cordas frouxas produzem sons graves. O conhecimento das regiões cerebrais associadas à linguagem provém principalmente dos estudos de pacientes que apresentam transtornos da fala. A habilidade para entender e falar uma língua envolve diversas regiões do córtex cerebral. Na maior parte das pessoas, sejam elas destras ou canhotas, a região motora e as demais áreas associadas à linguagem estão situadas no hemisfério cerebral esquerdo. No entanto, estudos recentes mostram que as pessoas que sofreram lesões no hemisfério direito perdem, às vezes, a capacidade de compreender anedotas, metáforas e sutilezas de linguagem. Por isso, acredita-se que, de alguma forma, o hemisfério direito participa da linguagem. As lesões nas áreas sensoriais ou motoras da linguagem podem acarretar afasia ou perda da capacidade de falar. Nesses casos, a pessoa sabe o que quer dizer, mas não consegue falar porque não articula ou não forma bem as palavras. Aprendizagem é o processo pelo qual se adquirem conhecimentos ou habilidades por meio do ensino ou da experiência. Sem memória, repetiríamos nossos erros e seríamos incapazes de aprender. Do mesmo modo, não poderíamos repetir nossos acertos ou realizações, a não ser por acaso. Bravo!